Falando em Ministério Público Federal, o Ministério Público deu um prazo de 5 dias para o ex-presidente Lula se manifestar sobre os bens que foram apreendidos e que estavam num cofre do Banco do Brasil. Esse material foi alvo lá da 24ª fase da Lava Jato, aquela em que o ex-presidente foi levado a prestar esclarecimentos na Polícia Federal. Eu vou falar sobre esse assunto com o Nilson Clava, que está acompanhando a Lava Jato em Curitiba. Nilson, boa noite para você. O que ficou decidido? Boa noite, Leilane. Olha, ficou decidido o seguinte, que na prática, então, o ex-presidente Lula tem esses 5 dias para apresentar esclarecimentos sobre esses objetos, como você disse, encontrados aí no Banco do Brasil durante a 24ª fase da Operação Lava Jato, a fase chamada de Aleteia, quando ele foi levado para prestar depoimento coercitivamente. Mas o que o Ministério Público Federal pediu especificamente, Leilane? São esclarecimentos como, por exemplo, a data em que esses objetos foram recebidos e também esclarecimentos com relação às circunstâncias em que os objetos foram recebidos. A gente lembra aqui que esses objetos foram apreendidos pela Polícia Federal, eram 23 caixas, né, em um cofre do Banco do Brasil, com 132 objetos que Lula recebeu na época em que era presidente. E aí, só para ter alguma ideia dos objetos que tinham nessas caixas, são esculturas, são lembranças que ele recebeu na época em que era presidente. Então, esculturas, bandejas, moedas de ouro e prata, são esses tipos de objetos encontrados, então, pela Polícia Federal nesse cofre do Banco do Brasil. A gente lembra que eles, então, foram apreendidos na 24ª fase da Operação Lava Jato, logo no início desse ano, ali por volta de março, há 4 meses, né, quando o ex-presidente Lula foi levado para prestar depoimento, né, coercitivamente. E o que o Ministério Público Federal disse sobre a defesa? Disse que a defesa até se mostrou solícita para apresentar esclarecimentos, só que até agora nada chegou. A única coisa que chegou aqui foi o pedido, né, de suspeição do juiz Sérgio Moro, que significa isso, né, que a defesa de Lula pediu para que Sérgio Moro fosse considerado suspeito para julgar o caso dele. Então, na prática, o que a gente tem é esse pedido do Ministério Público Federal de esclarecimentos, ou seja, o ex-presidente Lula tem, então, 5 dias para apresentar esclarecimentos com relação à data e às circunstâncias em que ele recebeu esses objetos na época em que era presidente. Objetos esses, então, foram apreendidos durante a 24ª fase da Operação Lava Jato, que é a fase chamada de Aleteia. Leilane. Obrigada, Nilson, pelas informações. A nossa produção já entrou em contato com a defesa do ex-presidente Lula, mas nós ainda não tivemos resposta.